Quando for começar, tu me avisa. Bota a costura da touca pra trás. Isso. Bom dia, turma, tudo bem? Sejam muito, mas muito bem-vindos a esse nosso primeiro penal em movimento relacionado ao 38º exame de ordem. Lembrando da nossa super, hiper, mega revisão turbo do CEISC, que terá início agora, dia 25/6, e vai com vocês até o dia 9/7 na nossa mega revisão de véspera. Sejam muito, mas muito bom dia, bem-vindos. Cacau, Vivian, Pamela, vai ter todo dia? Quando eu puder, sim, Pamela, só tu ficar de olho. Elisandra, Galdo, Samuca, valeu, Samuca, abração. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Pessoal, essa live de hoje vai ser sobre, tá? Nós vamos fazer algumas perguntas, então eu vou colocar aqui dúvida. Você deve mandar para que eu possa responder. A partir de amanhã não, da próxima, dúvida, só um pouquinho. Aqui, vamos escrever direitinho isso aqui, dúvida. Manda. Aqui, vamos, foi. Beleza? Então assim, ó, essa nossa live de hoje, ela tem então por objetivo esclarecer o projeto e trazer para vocês então a forma como eu estou organizando dessa vez, tá? Como sempre, a gente faz esse projeto visando nos últimos 20, 25, 30 dias, período que antecede a prova da primeira fase, eu faço esse projeto com vocês, onde eu fico aqui pedalando, fazendo meu cardio, trocando ideias com vocês, tirando dúvidas. Eu vou organizar a partir desta semana, tá? Eu tenho meus compromissos de manhã, então nem sempre eu vou poder fazer, mas eu vou criar um cardzinho para vocês específico, na verdade eu já criei, tá? Esse card vai servir para a gente... Obrigado, Thalícia. Esse card vai servir para a gente trocar ideias, então, referente ao projeto, tá? Qual é o objetivo do projeto? É passar pelos principais pontos do edital de processo penal, a fim de que vocês venham realmente a fechar a prova de processo penal. E como eu fiz nas outras edições, eu faço cortes depois, onde eu coloco a questão e o que eu falei aqui, nosso penal em movimento. Fechamos e vamos fechar esse próximo de novo, tá legal? Então convido a vocês, peço a ajuda de vocês para divulgar esse projeto, se vocês puderem printar e me marcar, encaminhar naquele grupo da faculdade que vocês fazem parte. Olha, tem um velhinho lá do sul lá que pedala a 4 graus, é isso mesmo, está 4 graus aqui no sul. Eu tô aqui no fundo da minha casa, tem uma parede de vidro, uma de vidro no janelão, e isso aqui... Por isso que eu tô de touca e moletom. Daqui a pouco eu tiro o moletom, que eu vou me esquentar, se Deus quiser. Tá? Mas é para dizer que é importante eu fazer esse projeto com vocês, seja qual for o exame. O importante é que esse vai ser o teu último exame. Se você participar das nossas revisões, se você participar dos nossos pedais. E a partir do próximo pedal em movimento, então, eu vou trazer a seguinte metodologia para vocês. Serão 40 minutos comigo, tá? Em que eu vou explicar para vocês os principais pontos de cada disciplina, tá? Deixa eu colocar aqui do ladinho, deixa eu ver se fixa. Aqui, ó. Esse aqui foi o card, tá? Que eu vou usar direto ali para vocês, que é o card do nosso penal em movimento, tá? E aí eu vou colocando abaixo dele, vou usar sempre ali junto com isso as matérias. Então vai funcionar assim. Eu vou elencar as principais matérias para vocês. Vou dar uma aula expositiva, aula mesmo, expositiva de 40 minutos falando sobre aquele assunto. E depois o Pedro, meu filho, lá, o @prof.pedroestirma, se quiserem segui-lo, já vão aprender alguma coisa lá. Ele vem resolvendo questões com vocês, tá? Então eu vou dividir esse projeto desta forma. Mauro, tu vai fazer todo dia? Por mim eu podia fazer todo dia, porque eu faço meu cardio todo dia, seria bom demais estar com vocês todos os dias. Mas eu tenho outras atividades, outras funções
que me impedem de estar aqui todo dia 7h30. E até porque, a partir do dia 25, todo dia 8h30, vocês têm aulas lá no CEISC. Lembrando que a nossa revisão turbo está formatada da seguinte forma, tá? O método CEISC de estudo, videoaula e resolução de questões foi transferido para a revisão turbo. Por conta disso, nós temos as aulas expositivas à noite, aula de conteúdo e resolução de questões pela parte da manhã, tá? Então, as manhãs, a partir das 8h30, vocês têm questões que serão resolvidas pela nossa super equipe de professores lá do CEISC. Aqui comigo vai funcionar o método CEISC também. Eu vou apresentar para vocês o material, o conteúdo, e depois o Pedro vem resolvendo questões a fim de facilitar a fixação do conteúdo, beleza? Então este é o nosso objetivo. Vou ver essa touca assim. Esse é o nosso objetivo aqui com vocês, conteúdo e questões. Nesse pedal de hoje, nem tomei café agora, tu trouxe, não tomei café. Neste pedal de hoje, como não foi definido previamente... Traz o meu outro chinelo, não quero suar esse aqui, por favor. Como não foi definido para vocês previamente o assunto, como está fixado ali, dúvida, manda que eu vou te explicar. Qualquer assunto penal, processo penal, pode mandar, que dentro das minhas limitações eu vou responder para vocês. As lives, pessoal, prestem atenção. As lives, elas vão ficar no canal do YouTube do Mauro, tá? Eu tenho um canal no YouTube e todos os dias essa live, ela vai subir para lá. Por que, Mauro, tu não deixa aqui? Eu vou deixar aqui um pouquinho só no Instagram, porque lá no YouTube vocês podem acelerar. E eu sei que o tempo de vocês é muito importante. Por conta disso... Ih, caramba! Por conta disso, eu vou colocar sempre lá essas lives, tá? Aí lá vocês podem acelerar e acompanhar mais rapidamente os meus 40 minutos de fala aqui. Em 20 minutinhos lá, 25 com o Pedro, vocês podem resolver esse problema. Começou uma pergunta ali da Janaína. A Jana pergunta: lei penal no tempo, tenho dúvidas. Olha só, o que é lei penal no tempo? É a teoria da norma, tá? Jana, a norma funciona assim. A lei penal, a lei como um todo. Primeira fase, eu posso explorar outros ramos do direito com vocês. Quer ver uma coisa? A lei penal, a lei como um todo, ela tem vigência até que outra lei a revogue. É o que diz a LINDB. Com exceção da lei excepcional ou da lei temporária, que são chamadas leis autorrevogáveis. Pois bem, a lei penal no tempo, como regra, tá? Como regra, ela só se aplica para crimes que tenham sido praticados após a sua vigência. Ou seja, a lei penal, ela é irretroativa como regra. A lei penal, ela é irretroativa como regra. Maurão, ela pode retroagir? Pode. Quando que ela irá retroagir? Quando for benéfica ao réu. E aqui, Jana, talvez a tua dúvida seja essa. Mauro, e a lei processual penal? A lei processual penal, ela pode retroagir para ser aplicado a fatos passados. Diz o artigo 2º do Código de Processo Penal que a lei processual se aplica desde já, sem prejuízo daquilo que foi feito sob a égide, sob a vigência da lei anterior. Então, lei penal no tempo vige, tá? O princípio da atividade se aplica, tá? Para, no tocante, não ao tempo do crime, mas a aplicação da lei penal, perdão, se aplica para frente. Pode voltar? Pode, se for uma lei chamada lei penal benéfica, beleza? O Martins pergunta: oi, a diferença entre tempo e lugar do crime, entre penal e processo penal? Martins, sem ler a tua pergunta eu já te expliquei, tá? Quanto ao lugar do crime tem várias diferenças, não se aplica essa pergunta. Mas quanto ao tempo do crime, Martins, lei penal, ela é irretroativa, salvo em benefício do réu. A lei processual penal, ela é retroativa, mesmo que prejudique o réu, porque ela se aplica desde já. Artigo 2º do Código de Processo Penal. Pode falar um pouco sobre cadeia de custódia? Podemos sim, Jennifer.
Agora já me deu calor. Olha só. Olha só. Quando se fala em cadeia de custódia, devemos lembrar que isto é uma novidade. A cadeia de custódia é uma novidade no processo penal. Ela foi acrescida pela lei 13.964, acho que é esse o número, que é o PAC, o Pacote Anticrimes. Ela consta hoje, Jennifer, lá no artigo 158, letra A e seguintes. O que é cadeia de custódia? Cadeia de custódia nada mais é do que um conjunto, tá, de tudo aquilo que serve para preservar a prova, para respeitar o que o professor paulista Geraldo Prado chama de mesmidade da prova. O que é mesmidade? Imagine que essa caneca aqui seja o objeto de crime. E eu, Mauro, aprendi essa caneca porque acho que ela é importante. Eu, perito policial Mauro, aprendi. Daqui 1 ano, 2 anos, um juiz vai julgar o processo à luz desta caneca aqui, que é uma prova importante. A cadeia de custódia serve para garantir a mesmidade da prova. O que é mesmidade? A mesma prova que foi apreendida pelo policial é aquela que está sendo analisada por ocasião do julgamento. O que cai sobre cadeia de custódia? Primeiro, quem me perguntou isso foi a Jennifer. Jennifer, primeiro, anota. Não é apenas o perito que pode fazer a coleta do vestígio. A lei fala preferencialmente. A FGV adora colocar obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente o perito. Quem faz a coleta daquele vestígio pode ser qualquer policial. E ela se inicia com o reconhecimento. Alguém reconhece, diz que aquela caneca é um meio de prova e aprende. Início da cadeia de custódia. E ela acaba quando? A FGV já perguntou, com trânsito em julgado? Ela acaba, ela se encerra com o descarte. Então, cadeia de custódia serve para garantir a mesmidade da prova. Cadeia de custódia se inicia com o reconhecimento que aquilo é vestígio e acaba com o descarte. E cadeia de custódia, para a cadeia de custódia, o vestígio pode ser retirado por qualquer agente público. Beleza? Vamos seguir aqui. Mais perguntas. Vamos lá, que eu fico passando o dedo aqui. Bom dia, professor. Muito frio aí? Muito frio. 4 graus. Lá fora tá punk. E a Cláudia Correia pergunta. Bom dia. O artigo 38 do CPP e o artigo 103 do CP tem o mesmo texto sobre representação, ao meu ver. Tem algum... Não. Cláudia, quando se fala em ação penal, esta matéria, ela é de processo penal, como regra, mas ela também afeta o direito penal. E esses dois artigos não se contrapõem, tá? Não se contrapõem. Já que tu usou o termo representação, Cláudia, vamos explorá-lo, tá? Representação. O que é representação? Quando se fala esse termo, estamos utilizando algo relacionado à ação penal pública condicionada à representação. O que é ação penal? Ação penal nada mais é do que o direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique o direito objetivo no caso concreto. Ela poderá ser pública, onde quem faz esse pedido é o Ministério Público, ou ela poderá ser privada, onde quem faz esse pedido é o advogado. Só que existem alguns crimes que nós temos a exigência de uma condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. O que é condição de procedibilidade? É uma condição que o juiz tem que verificar a sua existência ou inexistência para proceder ao processo. Um caso de lesão corporal culposa ou lesão corporal leve contra um homem é de ação penal pública condicionada à representação. Mauro, e se for contra uma mulher? Cuidado. Se for contra uma mulher, não. Se for contra uma mulher, a ação penal é pública incondicionada. Falaremos isso oportunamente em uma live sobre a Lei Maria da Penha, porque é importante, eu faço questão de conversar contigo sobre essa lei. Mas veja, a representação, então, é aquela situação em que você vai para o juiz, para o delegado, promotor ou para o juiz, diz, juiz, promotor, delegado, eu quero representar contra o Mauro. É uma condição para ele proceder à ação contra o Mauro. Agora presta atenção aqui, eu posso voltar atrás, é o que mais cai.
Posso. Posso voltar atrás? Posso. O que é voltar atrás? Voltar atrás significa retratação. Eu não quero mais representar. E aqui, pessoal, tem que ter um cuidado. Porque existe diferença na retratação para a retratação do Código de Processo Penal para a Lei Maria da Penha. Existem crimes condicionados à representação na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a ameaça de um homem contra a mulher. Mas vamos imaginar que eu, Mauro, ameace o Nidal. E eu, Mauro, ameace a Esti, minha esposa. Nessas duas situações, é possível que ambos voltem atrás? É possível. É possível. Só que o Nidal bastaria dizer não quero processar o Mauro e estaria feita a retratação dele, que pode ser feita até o oferecimento da denúncia, conforme artigo 25 do CPP. Agora, se a ameaça fosse num contexto de violência doméstica, esta retratação, consoante o artigo 16 da Lei Maria da Penha, consoante o artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Será marcada pelo juiz uma audiência em que a mulher vai se retratar na frente do juiz, dizendo, juiz, eu não quero mais representar contra o Mauro. Então, a retratação, no caso que não seja de violência contra a mulher, é até o oferecimento da denúncia, e poderá ser feito de qualquer jeito. Nos casos de violência doméstica, na forma do artigo 16 da Lei Maria da Penha, é necessária uma audiência previamente designada com a presença do Ministério Público, em que a mulher vai falar sobre esta situação, beleza? Então, muito cuidado quanto a isso. Tranquilo? Bom, Mauro, vamos ver outra questão aqui. Excelente explicação, tirou minha dúvida. A Jennifer pergunta identificar... Aqui, peraí. Tem alguma pergunta? Saudades das aulas do mestre, foi aprovado no 37º. Parabéns, doutor Cláudio. Vamos ver mais alguém aqui. Não, tem uma pergunta que eu acho que é a Claudinha. Vou chamar de Claudinha, porque ela está participando bastante. A Jennifer perguntou de novo. Não consigo identificar. Prof, como identificar os casos em que a prisão deve ser relaxada? Jennifer, nós teremos uma live também sobre prisão e tu tem que participar. Presta atenção em 3 situações aqui. Relaxamento, revogação e liberdade provisória. São coisas diferentes. Jennifer, sempre, anota isso, sempre que a prisão for ilegal, e não interessa se a ilegalidade é por questão formal ou se a ilegalidade é por questões materiais. Por exemplo, uma ilegalidade formal, não houve a comunicação imediata ao juiz, não foi expedida a nota de culpa no prazo de 24 horas, o preso foi o primeiro a ser ouvido. Isso é erro formal, é nulidade formal. Se eu falo em nulidade, eu falo em prisão ilegal e ela deve ser relaxada. Essa ilegalidade, então, pode ser formal, mas ela pode ser material, Jennifer. Imagina que alguém foi preso fora das situações do artigo 302 do CPP. O que diz esse artigo? Que nós no Brasil podemos ser presos em flagrante, tá? Nos casos de estar cometendo um crime, acabar de cometer o crime, logo após a prática do crime, no caso de perseguição ininterrupta, ou logo após, ou logo depois do crime, quando nós formos encontrados com instrumentos, papéis, armas ou objetos que façam com que o Estado venha a presumir, deixa eu só tirar esse lembrete aqui, venha a presumir ser você o autor do crime. Se você não for preso nessa situação, a prisão é ilegal. Então, Jennifer, larga o celular e olha pra mim. Se você se deparar com um caso de ilegalidade da prisão, você vai ter que trazer a expressão na tua prova, encontrar lá nas alternativas a expressão relaxamento. Agora, se for uma prisão legal,
for uma prisão legal, que não é caso de relaxamento, lembrando que o relaxamento cabe em qualquer modalidade de prisão, flagrante, preventiva, temporária, prisão pena, etc. Se é ilegal, diz a Constituição que a prisão deve ser relaxada. Olha aí, ó, comecei a suar, coisa boa. Então, olha só. Imaginem o seguinte cenário. Prisão ilegal, relaxamento. Mauro, e se a prisão for legal? Ou seja, a prisão está de acordo com o ordenamento jurídico. Nesse caso, pessoal, duas situações podem se apresentar para nós. A primeira situação diz respeito à prisão ter sido temporária ou preventiva, legal, vírgula, mas não mais necessária. Nesse caso, a prisão pode ser na forma do artigo 316 do Código de Processo Penal revogada. Imagine a seguinte situação. Eu, Mauro, fui preso, pois estava coagindo a testemunha Jennifer a não depor. E isso é uma prisão preventiva, trazida na forma do artigo 312, por força da situação de conveniência da instrução criminal. Então eu, Mauro, fui preso de maneira legal, tudo certinho, por coagir a Jennifer a não depor. E eu estou preso. Ocorre que, em razão de eu estar preso, a Jennifer vai lá e faz o seu depoimento irretocavelmente. Praticou a sua ação dentro do processo. O meu advogado, você vai chegar para o juiz e vai dizer: juiz, doutor, o Maurão está preso porque coagia a Jennifer. A Jennifer depôs. Não há do verbo haver, não existe razão pela qual o Mauro deva continuar preso. Solicito que, larga o celular e presta atenção, solicito que a revogação da prisão do Mauro, na forma do artigo 316, porque ela não é mais necessária. Então eu relaxo a prisão, qualquer prisão ilegal, eu revogo a prisão preventiva ou temporária quando ela for legal, mas não é mais necessária. Mauro, e a terceira situação, a liberdade provisória. Bem, pessoal, a liberdade provisória, ela vai ocorrer nos casos de, presta atenção, ela vai ocorrer nos casos de prisão em flagrante, onde o juiz não quer, porque acha que não precisa, ou o juiz não pode, porque a lei proíbe, converter aquele flagrante em preventiva. E aí o que o juiz faz? Tirar a touca que já esquentou. E o que o juiz faz? E o que o juiz faz então, Mauro? O juiz, nesse caso, ele vai conceder a liberdade provisória. Então, quando aparecer na tua prova liberdade provisória, é porque houve uma prisão em flagrante, onde não é possível ou não é necessária a sua conversão em preventiva. Jennifer, a live vai ficar salvo, Neto, no nosso canal lá no YouTube, tá? Já sobe essa live hoje até o meio-dia. A Esti vai subir ela lá para o canal do YouTube, tá legal? Excelente explicação, tirou minha dúvida. Valeu, professor. Qual a diferença entre o princípio da absorção e da concussão? Olha só, é consunção, tá? Concussão é um crime, consunção. Absorção e consunção, Adrien, é a mesma coisa, tá? Na consunção ocorre o que? A absorção do crime meio pelo crime fim, tá? Para tua prova basta isso. Bom dia, professor. Bom dia, Maurilene. Fala sobre concurso de crime do artigo 30 a respeito de elementares, o Matheus. Mateusão, olha só, o que diz o artigo 30, 29 quando trata do concurso de pessoas? Primeiro, não, tá falando do artigo 30, não é concurso de crimes, tá, Matheus? Aí já começamos mal. É concurso de agentes, de pessoas. Se nós vamos falar de elementares, é concurso de pessoas. O artigo 29 e 30, eles dizem basicamente o seguinte, o 29, tá? No concurso de pessoas, cada um responde pelo crime na medida de sua culpabilidade. Adotamos ali a teoria monista. Se eu, Mauro, te convido, Mateusão, vamos matar alguém? E tu tem uma arma para me emprestar para dar um tiro no Naldinho? Tu diz, tenho. Eu pego a tua arma e dou um tiro na cabeça do Arnaldo. Eu, Mauro, sou autor do crime e você é partícipe daquele crime, beleza? Por quê? Porque você praticou uma conduta acessória e eu pratiquei uma conduta principal, beleza? E aí nós vamos responder cada um
pelo mesmo crime na medida da nossa culpabilidade. Eu como autor, você como partícipe. Isso diz o 29. O que diz o artigo 30? Ele diz assim, que as circunstâncias pessoais do Mauro e do Matheus não se comunicam. Então, se o Mauro é reincidente e o Mateusão é réu primário, estas circunstâncias são incomunicáveis. O Mauro vai responder com o agravante da reincidência, o Matheus vai responder como réu primário, beleza. Agora, se estivermos diante de uma elementar do crime, a qualidade de um se comunica com o outro. Vamos imaginar, eu, Mauro, funcionário público federal, pratico um crime de peculato lá na repartição onde eu trabalho. Peculato não, furto, furto, tá? Eu vou me valer da qualidade de funcionário para pegar algo da repartição. E o Matheus, sabendo que eu sou funcionário público, vai comigo. Se vale também dessa condição. Ser funcionário público, Mateusão, para fins de peculato furto é uma elementar. E por força do artigo 30, por ser elementar, se comunica para o outro. Então você, Matheus, nesse exemplo que eu dei, não irá responder pelo furto com uma peninha de 1 a 4 anos. Não, Matheus, não, tu se ferrou. Por quê? Tu vai responder comigo, funcionário público, por peculato furto, cuja pena é de 2 a 12 anos. Mauro, de 2 a 12 anos é uma baita pena isso aqui, tá? De 2 a 12 anos, porque se comunicou, beleza? Então, elementar... Ah, mas o que é uma elementar? Pensa assim, Matheus. Elementar é tudo aquilo que se eu retirar do fato que a FGV trouxe, o crime é outro. Por exemplo, se eu retirar a figura de ser funcionário público federal no exemplo que eu dei, eu retiro esta qualidade e o crime não é peculato, o crime é furto. Então isso é elementar. A mãe que no estado puerperal mata seu filho recém-nascido ou neonato, face a situação dela de uma depressão pós-parto no puerpério. Que crime praticou essa mãe? Essa mãe praticou o crime de infanticídio, pena de 1 a 6 anos do artigo 123, eu acho, do Código Penal. É 123, sim. Agora, retira esta qualidade de estar no estado puerperal. Ser mãe e estar no estado puerperal. O que acontece? Ela responde por homicídio, de 6 a 20 ou de 12 a 30. Porque ser mãe e estar no estado puerperal é uma condição elementar desse fato. Acho que deu, tá? Diferença entre renúncia, retratação e perdão. Martins, são institutos, tá? Que eu tenho que separar para te explicar. A retratação eu já expliquei, não vou falar de novo. Retratação é voltar atrás de uma representação que foi dada. E eu vou usar 2 artigos. Na comum, entre aspas, artigo 25 do CPP. Na mulher, artigo 16 da Lei Maria da Penha, com as peculiaridades que eu já falei lá em cima. Tu volta à live se achar importante. Agora, renúncia e perdão seria perdão do ofendido, tá? Renúncia e perdão são institutos da ação penal privada. Salvo a ação penal privada, subsidiária da pública, porque ela é pública, né? Mas na ação penal privada, eminentemente privada. A renúncia é um ato unilateral, ou seja, não precisa da aceitação do outro, onde na ação penal privada, durante o inquérito, eu digo, ó, não vou te processar mais. Acabou. O delegado tem que parar de investigar. Isso é renúncia, é antes do início da ação penal. Já o perdão do ofendido é durante a ação penal privada, onde você chega lá e diz, juiz, eu não quero mais continuar no processo contra a Fernanda. Não quero continuar no processo contra a Fernanda. Um detalhe, a Fernanda tem que aceitar. Por que, Mauro? Porque o perdão do ofendido é um ato bilateral. A ofendida, no meu exemplo, Fernanda, tem que aceitar, beleza? Ela tem que aceitar. E um detalhe aqui, Fernanda, que se eu fosse dizer para tu estudar, seria o mais importante. Nos dois, renúncia e perdão do ofendido, vige o princípio da indivisibilidade. No caso de 4 pessoas praticarem um crime contra a tua honra, Fernanda, ou tu processa os 4,
Ou tu renuncia em relação aos 4, ou perdoa os 4. Tu não pode escolher. Ah, eu vou tirar esses 3 aqui e vou continuar só contra ele. Não pode. Princípio da indivisibilidade, isso despenca em prova. Beleza? Viu que tem uma pessoa da África? Não. Tem alguém da África aqui? Sério? Pode dizer. Sou de Uganda, no leste da África. Sério? Como é que é o nome dela? Waiswa. Olha só, a nossa live hoje está sendo... aqui a Mari Charit, né? Por favor, visite meu link. Leia e apoie, os órfãos estão chorando. Valeu, Mara, vamos fazer isso. Quais horários da live? Vai variar, tá? Vai variar muito, Vitória. Tem que ficar nos nossos Reels lá. Nossas postagens, porque a minha agenda tá meio corrida agora. Mas eu vou fazer várias lives, tá? E cada uma vai valer todos os minutos que tu ficar conosco. Pode apostar nisso. Vamos lá, mais uma perguntinha. Excelente, professor. Não perca os vídeos por nada. Melhor forma de atualizar conhecimento. Agradeço imensamente pela capacidade de partilhar o vasto conhecimento. Valeu, Rafael, mentiroso. Perfeito, diz o Matheus. Quais horários o senhor começa a live? Vitória, é aquilo que eu te falei. Eu não tenho... Como a minha agenda tá meio corrida, via de regra vai ser sempre 7h30. 7h30 até as 8h10 para vocês depois irem para revisão turbo, tá? Então, no máximo, 7h30 até as 8h10, 8h15, 8h20 no máximo, para vocês darem uma descansadinha e voltarem para revisão turbo, tá? Mas às vezes, se não der, eu posso até fazer à noite, tá? De madrugada, sei lá, eu vou ver. O Adrian Carvalho pergunta, se um sujeito usa simulacro para o crime de roubo, pode ser... Não. Adrian, por favor, arma de fogo... Eu vou fazer um Reels hoje, tia, arma de fogo. Vou fazer um Reels hoje sobre arma de fogo, tá? Simulacro de arma de fogo e roubo. O simulacro de arma de fogo, ele serve para quê? Para ameaçar alguém. Então o fato é roubo. Mas não é um roubo com a majorante do uso de armas, tá? Não é um roubo com a majorante do uso de armas, beleza? O fato de eu usar um simulacro caracteriza o roubo? Sim, porque tu ameaçou o cara não sabe se aquilo é uma arma de verdade ou uma arma de brinquedo. Agora, presta atenção, o fato de essa utilização, tá, de uma arma simulacro não vai majorar o crime de roubo. Vou fazer um Reels hoje, tá, quem não segue, eu tô fazendo 40 dicas de todo dia eu coloco um vídeo lá pra vocês, tá? Tentando ser o mais objetivo em 1 minuto, trazendo um conteúdo de valor pra vocês lá, tá legal? Já tenho, acho que uns 20 vídeos lá, hoje eu faço outro, tá legal? Então vale a pena acompanhar a live e acompanhar isso aqui. Melhor live com certeza, valeu, Érica. Eric, valeu, obrigado. KKK, não tenho, não quero perder nenhuma. Valeu, Vitória, ótima. Como faço pra ter sua mentoria? Vê lá com o Pedro, tá? Na mentoria lá, no estilo mentoria direto no Instagram lá, por favor. Fala um pouco sobre organização criminosa. Araújo, importante, tá? Organização criminosa, quando se fala em organização criminosa, nós temos que ver que estamos falando sobre a Lei 12.850. Araújo, o que é a Lei 12.850? É uma lei que tipificou o crime de organização criminosa. O que é uma organização criminosa, tá? É a reunião de 4 pessoas para a prática de crimes, ou seja, tem que haver uma habitualidade criminosa de crimes, tá? De infrações penais, sempre no plural aqui, visando obter uma vantagem indevida, uma vantagem ilícita. Esses crimes que ela vai praticar, que esses 4 vão praticar, tem que ter uma pena superior a 4 anos. Olha o número 4 ajudando. 4 pessoas praticando crimes cuja pena seja superior a 4 anos ou seja transnacional para outro estado, para outro país. Nesse caso não interessa a pena deste crime, beleza? Então, organização criminosa é 4 pessoas que de maneira organizada, com divisão de tarefas, ainda que informal, vise a prática de crimes cuja pena seja superior a 4 anos, tá? Então, isso é organização criminosa. Imagina, Araújo, que você, eu, mais o Rodrigo e a Luciana Rodrigues, somos essa organização criminosa e praticamos vários roubos, tá? Vários roubos. Nós vamos responder por 2 crimes. Todos os crimes de roubo e o concurso material com crime de organização criminosa. Esta lei de organização criminosa, ela prevê também meios para obter a prova.
delação premiada, infiltração de agentes, escuta ambiental, que eu vou em outra oportunidade falar. Professor, o senhor oferece algum curso de pós-graduação com o senhor? Sim. Vários do CEISC e também lá da Escola Mineira de Direito eu coordeno um de Direito Militar, porque eu sou o diretor da Justiça Militar e trabalho com isso, tá? Então eu dou uma aula lá, coordeno uma pós lá sobre isso. Por que o simulacro não tem risco de vida, portanto não incide a qualificadora? Mais ou menos por aí, Claudinha. Muito top, professor, valeu. Bom dia, professor, detesto erros de... detesto erros de professor. Não entendi. Ah, Luciano deve ter se equivocado, mas às vezes acontece isso. Essas lives me ajudaram na aprovação. Valeu, Ana, obrigado. Quero sua mentoria. Vai lá então, Maria. Sou aluna da pós, olha aí, ó, Mariana, olha aí, ó. A Maria Branca Macedo, sou aluna da pós da Escola Mineira. Valeu, Maria, obrigado. Precisando de alguma coisa, estamos lá. Tá? E ela diz que é excelente. Beleza? Olha aí, ó, deu 36 minutos, faltam 4 minutinhos. E olha quantas informações eu passei para vocês, tá? Que desculpa, Luciano, o que é isso, pelo amor de Deus? A gente vai, então, tá? Fazer essas lives até o dia da prova para vocês. Se eu tiver viajando, se eu tiver em algum lugar, vai ter a live em algum momento da semana, tá? Hoje à tarde, hoje quando eu tiver um tempo, eu vou organizar esse cronograma, tá? Eu vou organizar esse cronograma. Então vai lá, Janaína. Vou organizar o cronograma e vou passar para vocês sobre essas lives, tá? Assim, ó, já adianto, segunda-feira eu consigo, tá? Na terça e quinta eu tenho umas corridas para fazer numa planilha aí, mas eu vou tentar fazer essas lives. Quarta eu dou aula de manhã. Aí fica muito ruim a live às 7h30 porque 8 horas começa a aula na faculdade. Mas eu vou achar um momento. De repente eu faço essa live também ao meio-dia. De repente é uma oportunidade ao meio-dia que eu consiga fazer com vocês, tá legal? Porque eu vou para auditoria só às 13 horas. Beleza? Olha aí, ó, 37 minutinhos. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta pra gente fechar. Se não houver essa divisão, algum outro quesito da organização criminosa, ele se enquadra como associação? Pode ser. Se for 3 pessoas, Luiz, se encaixa como associação criminosa do artigo 288 do CPP. Se não tiver a organização, se não tiver o ajuste, se não tiver a divisão de tarefas, também poderá ser lá. Agora, para ser organização criminosa, 4 ou mais pessoas dividindo as tarefas, ainda que de maneira informal, tá? Para a prática de infrações penais, cuja pena seja superior a 4 anos ou tenha um caráter transnacional. Se não der lá, quem é que falou comigo mesmo? Luizão, se não der lá, o que nós vamos fazer? Encaixar esse cara no 288 da associação criminosa, beleza? A Melen ali, suas lives foram cruciais para a minha aprovação, aprovado no 37. Valeu, doutora, obrigado. Pessoal, acho que respondi todas as perguntas. Se eu não respondi alguma, por favor, replica aqui para mim, porque eu tenho que ficar passando o dedo ali para ver o que vocês perguntaram. Mas já deu um suador aqui, já tá me dando uma friaca que você não tem ideia. O vidro aqui dá pra botar uma... Se eu botar uma cerveja ali, gela a cerveja. Tá frio, né? Puta que pariu. Agora eu vou tomar um banho. Steve vai dar um banho? Não? Tô brincando. Tá. Pô, olha, de repente é uma ideia, né, pessoal? Quem quer aí, bota a hashtag Steve dá um banho no Mauro. Tô brincando, vou apagar essa live. Ó, estar apenas de posse de um simulacro por si só configura crime? Não. Baita pergunta, Jennifer. Não configura. Por quê? Porque nós temos a situação seguinte, olha pra mim. O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, ela apenas disse, não podemos fabricar simulacros de arma de fogo, salvo se o simulacro tiver por objetivo treinamento de militares, por exemplo, mas não tipificou o crime. Então, vender simulacro pode ser contrabando, tá? Mas se você for pega com simulacro, não é crime, não é crime. Eles vão aprender essa situação porque é proibido, mas não haverá crime, beleza? Não haverá crime. Haverá o que, Mauro? Mera infração administrativa, eles vão te pegar, tá legal? Beleza? Mais de 4 pessoas é organização, menos é associação. Sim, Sônia, mas tem que atentar para os outros requisitos também que eu já apresentei para vocês, tá legal? Condenação embasada em conteúdo, aparelho celular danificado pelo autor da prisão, porém a perícia foi conclusiva, após a sentença não houve qualquer elemento crime.
Rafael, isso aqui é caso concreto, eu não quero comentar, tá? Mas se aparelho celular qualificado. Se conseguiram pegar alguma coisa lá e corroborou com o resto do material probatório, não haverá nenhuma ilegalidade não, tá legal? Beleza, pessoal? 40 minutos, 300 calorias batidas e só 99. Como eu tô ficando bom nisso aqui, 99, antigamente eu ia pra 100 e poucos. Beleza? Fiquem com Deus. Amanhã eu vou tentar fazer, ou quarta, eu vou organizando essa semana várias situações aqui, tá? Parece tão simples ouvindo você falar, não é nada, é simples, é só vocês focarem e ficarem aqui comigo. Peço para vocês então, fazer um print e mandar pro pessoal lá, por favor. Peço então para vocês fazerem um print para mostrar pro pessoal esse nosso projeto, tá? Me marcando lá no Instagram e convido vocês também, olhem para mim aqui que é importante, convido vocês também. A nossa revisão turbo, que começa no dia 25 e vai até a revisão de véspera, no dia 9, que vai ser lá em Belo Horizonte, tá? Vai ser indispensável, vai ser importantíssimo para a tua aprovação. Então vem com a gente. Abraço. Beijo grande. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram até a Esti subir lá para o YouTube. Beijo grande. Tchau, tchau.